Hebreus capítulo 12, do versículo de número 14 ao 17. Diz assim: todos encontraram? Digam graças a Deus. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um respasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aleluias. Exortação à paz e à pureza. Queridos, nós temos trabalhado dentro de uma temática para o ano de 2023, que é santidade para vencer. E hoje, nós vimos durante todas essas semanas, eu acredito que uma das últimas palavras foi Cristo, nosso padrão de santidade. Aleluia. Hoje, nesse texto, nessa epístola aos Hebreus, nós vamos entender que nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados para ser santos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós vamos entender nesta noite o que a Sagrada Escritura tem a nos ensinar através desse texto. E eu quero começar contando a respeito da história de uma jovem que morreu tragicamente num ataque a uma escola de Colombine em abril de 1999. Quando houve a morte dessa jovem nessa escola, isso repercutiu muito. Ela é considerada como se fosse uma mártir. Por quê? Porque ela morreu em virtude da sua fé em Cristo. Relata-se que chegaram ali alguns jovens naquela escola e Cassie, o nome dela é Cassie Bernal, acho que é isso mesmo, é assim que pronuncia. Ela estava numa posição e ela balbuciava como se estivesse orando. E dizem que aqueles jovens assassinos entraram e perguntou a Cassie: você acredita em Deus? E um dos colegas da sua sala relata, ele estava a mais de não sei quantos metros daquela jovem. Relata que ela então disse: eu creio em Deus. Que imediatamente eles então a balearam. E aqui, queridos, é interessante porque a mãe de Cassie, no seu funeral, ela falou que Cassie não havia morrido naquela data em abril de 99, mas ela já havia morrido há 2 anos, desde que aceitou a Cristo Jesus para viver para a glória dele, para fazer a vontade de Deus. Aleluia, aleluia, meus queridos. Rabassuri de Covaraia Sébia, oh glórias. Quem era Cassie? Cassie, queridos, era conhecido como uma gótica. Aquele povo que anda todo de preto, E a sua mãe relatou que certa feita encontrou uma carta de Cassie dizendo que iria matar um dos seus professores, juntamente com uma de suas amigas góticas, e também iria matar os seus pais. Cassie, que morreu por causa de Cristo. E aí os pais então tomaram uma medida radical e começaram a obrigar Cassie a ir para uma igreja, para um culto. E aí então, diz que primeiro todo mundo estranhou.
as roupas, o tipo, o jeito de Cassie, mas que uma jovem aproximou de Cassie e começou ali então a desenvolver uma amizade. E conta, sua mãe narra, que num retiro para jovens, Cassie então volta desse retiro e diz para sua mãe: mãe, entreguei minha vida a Cristo Jesus, eu mudei para a glória de Deus, aleluia, aleluia, seja engrandecido o nome do Senhor. E a sua mãe finaliza aquele tempo no funeral dizendo que pela fé ela havia entregado sua vida para Cristo, e foi assim que essa jovem cristã foi capaz de enfrentar a morte por causa dele. Aleluia, seja engrandecido o nome do Senhor. Queridos, essa carta aos Hebreus é também conhecida como uma carta de exortação. E olha como tem sim um tom de exortação esse texto: segui a paz com todos e a santificação. É interessante porque essa carta ela era endereçada aos hebreus, que eram os judeus de nascença. E eles estavam sendo grandemente perseguidos. Eles corriam risco de abandonar a fé cristã e de voltar às práticas do judaísmo. Então, havia uma grande preocupação do autor de Hebreus de incentivar esses amados a perseverarem. Aleluia! Em nome de Jesus. Irmãos, se nós perguntarmos aqui, quem de vocês, quem de nós já passou por grandes lutas? Aleluia! Todos nós iremos levantar as nossas mãos. Mas quantos de nós têm perseverado até o dia de Cristo? Aleluia, aleluia. Há muitos que no tempo das provações, das dificuldades, da adversidade, ao invés dele aproximar do Senhor, dele investir mais na oração, no jejum, na busca, na leitura da Sagrada Escritura, ele distancia da igreja, ele enfraquece, ele murmura. Aqui o autor aos Hebreus, ele tinha uma preocupação de que aqueles amados perseverassem. Aleluia. Hebreus, no capítulo 12, começa dizendo o seguinte, que nós devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Outro dia alguém me telefonou e falou: pastor, eu estou passando por uma grande aflição, que livro que leio? Leio o livro de Hebreus. As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Em seguida é o nosso texto: exortação à paz e à santidade. Aleluia. Tudo indica que os amados dessa igreja não tinham visto Cristo em pessoas, mas eles foram evangelizados por aqueles que ouviram de Cristo, e cujo ministério, irmãos, foi marcado por sinais, maravilhas e diversos milagres. Aleluia, em nome de Jesus. Nós temos trabalhado sobre santidade, mas como eu entendo que esse texto é um chamado à santidade, eu não sei o que você entende por santificação. Irmão, santificação é o processo que Deus separa o cristão para si. Você já tentou, por exemplo, às vezes, eu gosto desse texto de Provérbios, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso me fez lembrar da ocasião, por exemplo, quando o pastor Maurício perdeu seu avô, e ele não conseguiu embarcar para Belo Horizonte, e ele que faria o culto fúnebre.
E até o irmão Jorge, que está lá na porta, ele que levou Maurício até Brasília, o Jorge ficou desesperado, falando: pastor, nós vamos lá em Belo Horizonte, o senhor pode ficar tranquilo, eu vou te levar e não sei o quê, vamos pagar outra passagem. Jorge ficou descontrolado. Maurício, de repente, com essa tranquilidade que vem de Deus, essa benignidade, essa paciência, falou assim: não, Jorge, Deus não quer que eu vá. Você entende que você está num processo de santificação, que o Senhor te separou para Ele? Chega o Maurício no bate e volta de Brasília. No outro dia de manhã, Maurício tinha orado já por uma pessoa que estava com o pulmão necrosado pelo Covid. Ele entrou numa UTI. Falei: gente, tem que crer mesmo no poder de Deus. Entrou numa UTI, orou com aquele homem. Aí ele não embarcou, porque no segunda, quando ele chegou, logo pela manhã ligaram pedindo que ele retornasse ao hospital para visitar aquele homem. Meus irmãos, aquele homem está totalmente restaurado para a glória de Deus. Aleluia. Queridos, esse processo de santificação, ele ocorre na salvação e no decorrer de toda a nossa vida cristã, e de maneira absoluta quando o cristão chegar diante de Deus no céu. Aí nós vamos estar totalmente santificados. Amém, meus queridos? Então essa obra de santificação, meu irmão, ela está acontecendo na minha vida e na sua vida. Esse texto fica claro, uma recomendação quanto o que é santidade na prática. O que é santidade na prática, irmãos? Às vezes nós estamos trabalhando vários conceitos. O Tarcísio fez uma exposição muito feliz. Vocês já ouviram a Tainara também falando no domingo, né, a respeito de santidade. O que é santidade na prática? Esse texto vem nos ensinando como viver uma vida santa diante de Deus. E começa com: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós podemos dividir esse texto dessa forma: aquilo que nós devemos fazer para viver uma vida santa de Deus, o que nós devemos evitar se nós queremos viver uma vida santa diante de Deus, e o que nós devemos aprender com a história de Esaú. Amém? Em nome de Jesus, o que nós devemos fazer, o que nós devemos evitar e o que nós devemos aprender. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, vocês estão comigo aqui, ligado no mistério? Aleluia. Eu também coloquei uma outra tradução que diz assim: façam todo esforço para viver em paz com todos os homens e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que nós devemos fazer para viver uma vida santa diante de Deus? Primeiro, irmãos, perseguir a paz. Já viu que tem pessoas que aonde passa, deixam um rastro de discórdia, deixam um rastro de maledicência, deixam um rastro, irmãos. Aqui é uma ordem: seguir a paz com todos e a santificação. Precisa ser o nosso alvo, irmãos. Nós não podemos descansar até nós alcançarmos essa paz. Seguir em paz com todos. Aleluia. E esse texto, na raiz dessa palavra, a respeito de paz, ele tem o significado, essa palavra tem o significado de que quando a vida espiritual floresce,
Aleluia, aleluia. Meu irmão, essa paz que vem de Deus, através de Cristo, nos mantém unidos. Sua vida espiritual precisa florescer, meu irmão. Aleluia. Sua vida espiritual precisa florescer. Mas quando há desarmonia, isso impede o crescimento. Maurício, quando vai aconselhar casais, geralmente ele fala assim: está brigando muito o casal? Vai ter dificuldade para prosperar. Está em desacordo o casal? Não caminha. Irmãos, firmados em acordo, a própria Bíblia diz: poderão dois andarem juntos, se não houver entre eles acordo, irmão. Não tem como. O que é buscar a paz, irmãos? Buscar a paz implica em banir as brigas, viver em paz com todos os homens. O que isso quer dizer? Irmãos, isso inclui os inimigos. Ah, não, pastor. Sim. Olha o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Irmãos, e nós somos um povo, até no nosso curso para paz, nós trabalhamos a questão, né, que, por exemplo, às vezes os filhos estão ali brincando, aí um pega o brinquedo, aí você automaticamente vai corrigir o menino dizendo: deixa com ele, porque ele que pegou primeiro. Mas esse não é um princípio bíblico correto. Por que o outro não pode ceder? Por que o outro não pode perdoar? Irmãos, e quantas das vezes nós nos posicionamos de uma maneira equivocada, até nas redes sociais. Eu fico vendo irmãos que opinam, e são princípios que ferem a lei de Deus. Aqueles que são chamados filhos de Deus são pacificadores. Os pacificadores são reconhecidos por Deus como os filhos. Irmãos, quando há problema entre irmãos, irmãos de fé mesmo, não estou dizendo irmãos de sangue não, nós temos que ser usado para ser um pacificador, e não ser usado para colocar mais lenha na fogueira. Salmo 34, versículo 14 diz assim: afasta-se do mal e faça o bem, procure a paz e a persiga. Orar pelos que nos perseguem, aleluia, e amar os nossos inimigos, irmãos, aleluia. Coração de crente tem que ser elástico, aleluia. Coração de crente tem que ser elástico, ó. Vai, vem. Nós não podemos ter coração endurecido. Coração endurecido é sinal de que nós temos dado lugar ao pecado na nossa vida. Eu estava lendo também sobre a história de um evangelista chinês, que ilustra bem esse chamado nosso para a paz. Ele tinha uma plantação na China de arroz, e ele tinha que subir um morro, então ele conseguiu bombear a água. Ele bombeava a água com aquela bomba que você faz força, né, com as suas mãos, para cima e para baixo. O que ele descobriu? Que o seu vizinho desviou essa água. Então, por exemplo, quando ele bombeava, primeiro enchia o poço do vizinho, e não dele. Ele disse que chegou, foi se aconselhar com o pastor e tudo, e que o pastor disse assim: nossa, esse homem tem que ser confrontado, né? E aí disse que ele foi orar, esse evangelista. Aí, sabe o que aconteceu? Ele começou a encher sempre a do vizinho primeiro, e avisava o vizinho, passava lá e falava: ô vizinho,
Enchi lá para ti, viu? Olha que coisa gloriosa. Ó, fulano, precisa roubar mais não, né? Precisa desviar minha água não. Estou te abençoando com a água. Gente, esse homem se converteu a Jesus. Esse evangelista chinês ganhou esse homem para Cristo. Em virtude dessa postura, aleluia, ele entendeu o que era ter paz com todos. Aleluia, meus irmãos. Meus irmãos, esse é o tipo de atitude que nessa passagem nos exorta. E que põe a paz com os nossos vizinhos e o ser uma bênção para os outros à frente dos nossos próprios direitos e prerrogativas. Aleluia, em nome de Jesus. Quantos de nós já tivemos oportunidade de exercer esse perdão, a misericórdia, a bondade, a generosidade, aleluia, e não fizemos. E não aproveitamos para testemunhar de Cristo. Segunda ordem, perseguir a santidade. Primeiro, ter paz com todos. Meu irmão, a pessoa te passou para trás, a pessoa agiu de má fé, aleluia, glória a Deus. Quem é que nunca viveu essa experiência? Aleluia, a pessoa falou mal de ti pelas costas. Quem que nunca vivenciou? Você também já fez isso quantas vezes? Aleluia, meu irmão, em nome de Jesus. Paz e santidade são dois lados da mesma moeda. Assim diz um comentarista a respeito desse texto. Santidade não é o estado de perfeição já obtido. Antes, essa palavra, no original grego, aponta para um processo que ocorre na vida do crente. O crente, ele vai começar a refletir as virtudes de Deus. Você já esteve em algum lugar, cedeu o lugar para alguém se assentar? Eu lembro quando eu era jovem, andei muito de ônibus. Meu pai colocava a gente para fazer aquele tanto de curso de tarde, fazia natação, fazia inglês, fazia não sei o quê, tudo de ônibus. A hora que chegava um idoso, gente, misericórdia, eu fingia que eu estava dormindo. Sério. Me converti. Fui com uma amiga uma vez para... esqueci numa cidade do interior, num ônibus que parecia um pau de arara, no interior que a gente foi. Fui com essa minha amiga. Convertida, aí eu peguei, o povo em pé, uma pessoa com uma criança. Eu falei assim para a mulher: a senhora quer se assentar no meu lugar? Ela disse: não, leva meu filho. Irmãos, o menino pegava um carrinho, passava assim nos meus peitos, a viagem toda. Ter paz com todos, irmãos. Santificação. A minha amiga ria que rolava, que aquilo era tribulosa de doer. Ela falava: eu te avisei. Para que você foi fazer isso, Cíntia? Irmãos, eu não me arrependi, levei o menino e tudo, pensei: meu Deus, que obra gloriosa é te servir. Não é mesmo, irmãos? Amados, Jesus é aquele que torna o crente santo. Em Hebreus capítulo 2, versículo 11, eu quero ler esse texto. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Diz assim: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aleluia. Nós somos santificados por Cristo Jesus. Portanto, como crentes, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para obter a santidade. Irmãos, qual é a área
Coloca diante de Deus a área que você precisa crescer esse ano. Senhor, eu preciso crescer em santidade nesse ano. Pai, é essa área que eu tenho dificuldade. Aleluia, em nome de Jesus. Quais são as áreas? Gente, a conclusão dessas duas ordens, aqui do capítulo 12, é que sem paz e sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem paz e sem santidade ninguém verá o Senhor. Meu irmão, não tem como você querer experimentar mais de Deus. Não tem como você querer ser um crente cheio do Espírito Santo, que foi o tema que nós trabalhamos o ano passado, sem santidade. Aleluia. Um Deus santo pode ter comunhão somente com aqueles que estão em paz com Ele e com aqueles que foram feitos santos mediante a obra de Cristo. Jesus nos torna santos, mas nesse processo de santificação que ele ocorre na minha vida, na sua vida, gente, tem gente que ainda assusta com o pecado, sendo que o pecado ele está entrameado em toda a criação de Deus. Só que nem por isso nós podemos ser negligentes com uma vida pecaminosa, com uma vida que não agrada ao Senhor. Irmãos, olha, Deus está falando. Aleluia. E eu quero te lembrar que como Cassie, aleluia, ela aprendeu a viver como uma cristã. Você tem aprendido a viver como cristão diante do Senhor? Meus amados, diante da tribulação, da angústia, diante de necessidades, diante de afronta, diante da maledicência, qual tem sido a nossa postura? Mas isso também é algo que os crentes que já estão nessa jornada da vida cristã há muito tempo precisam se lembrar. Porque tem irmãos que acham que ele já está perfeito. Nossa, ele é um docinho de coco. Eu quero te dizer, meu irmão, que o pecado, que a queda em pecado afetou toda a criação de Deus, afetou a nossa natureza, afetou tudo que Deus criou. Então você pode até fazer coisas certas, mas às vezes a motivação está errada. A motivação não glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Em nome de Jesus, eu gosto demais daquele texto que fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Também gosto daquele texto que fala que nenhum homem deve se gloriar, aleluia, em nome de Jesus. Eu lembro uma vez que uma pastora me ligou, Eloizinha, que prova. E eu falei assim, Jesus, por que o senhor não usa o pastor Maurício com as palavras de taca? E Deus mandou eu dizer para aquela mulher, pare de se gloriar daquilo que eu, o Senhor, faço. Nunca mais vi essa pastorinha, gente. O que será, né? Seguir a paz com todos. Irmãos, é interessante a gente pensar que nos apresentado já no Novo Testamento com o único mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aponta para primeiro o mandato espiritual, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o mandato social, que tem a ver com nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Aleluia. E é claro que tem a ver com o mandato cultural, porque, gente, Deus não nos fez para a sua glória. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para que Ele não nos desse responsabilidade, gente. Agora parece que tem irmãos que se maravilham com a criação de Deus, em ser a imagem de Deus.
Olha, mas lembra que você é imagem, você não é Deus. Segundo, queridos, que a gente precisa caminhar entendendo que o Senhor nos deu responsabilidade. Meu irmão, chega de ficar sentado, sem fazer nada. Você foi convocado, aleluia, para proclamar o Evangelho. Você foi convocado para se envolver. Você precisa se envolver orando. Você precisa se envolver indo. Você precisa envolver pondo a mão no bolso, meu irmão. Aleluia, em nome de Jesus. Não existe fazer a obra de Deus. A obra de Deus precisa de recurso. A obra de Deus precisa de pessoas santas, gente comprometida com o reino de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Seguir a paz tem a ver com o nosso relacionamento com outras pessoas. E a santificação com o relacionamento com o nosso Deus. Meu irmão, você vence tendo relacionamento com o Senhor. Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia todo dia e fazer os seus devocionais? Levanta a mão. Meu Deus do céu, não vou olhar. Jesus da glória. Meu Deus, aleluia. Meu irmão querido, fazendo o devocional todos os dias, o Espírito Santo de Deus, a luz da palavra, vai trabalhando em nós, vai parando a aresta, vai nos convencendo a respeito dos nossos pecados, queridos. Aleluia. A nossa vida cristã, meus irmãos, ela não está só focada nos nossos relacionamentos com outras pessoas, mas numa posição vertical, no nosso relacionamento com o Senhor. Você sabe o que é a obra de santificação na nossa vida? É aquele processo ao qual nós, como cristãos, nós somos livres do poder do pecado e transformados para a piedade. Aleluia. Meu irmão, nós não somos mais escravos do pecado, porque hoje nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. A santificação é obra de Deus em nós, mas nós somos ativos pela fé. Igual uma vez nós fomos aconselhar a pessoa falou assim: ai, quando Deus me tocar, eu paro de fazer. Eu falei: hã? Como assim? Não, quando Deus me tocar. Eu pensei: Jeová não toca não, para o vaso. Como que pode, irmãos? É cada obrinha que a gente ouve. Mas essa igreja está ficando boa de Bíblia, né? O presbítero Daildo, pastor Maurício, esse povo está orando, está jejuando. Nós estamos jejuando, nós estamos sem arroz, sem feijão, jejuando até meio-dia nas quinta-feiras, o negócio aqui está bom. Amados, a santidade nos aperfeiçoa, nos deixa sensíveis ao Espírito Santo e nos leva a viver para a glória e serviço a Deus. Aleluia. Você vai começar a não ter mais nada que te dá prazer. Meu irmão, o negócio é estreito. A hora que você vê, você fala assim: viajei, estou na igreja. Gente, viajei e visitei uma igreja. Meu Deus, você não consegue. Segundo, o que nós devemos evitar? Cuide para que ninguém perca a graça de Deus e para que nenhuma raiz amarga cresça para causar problemas e contaminar muitos. Aleluia. Gente, o autor de Hebreus está falando que nós temos uma responsabilidade corporativa. O que é isso? No corpo de Cristo. Gente, nós temos que cuidar desse povo que está fora da igreja, que saiu da igreja, que tudo tem uma desculpa. Não, me decepcionei. Meu irmão, isso não é desculpa para nós não estarmos na casa de Deus. Isso não é desculpa para nós não nos envolvermos, irmãos.
Não tem lugar perfeito não, irmãos. Porque não tem pessoa perfeita ainda nessa terra. Cuide para que ninguém perca a graça. Aleluia. Como membros do corpo de Cristo, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos a tarefa de supervisionar uns aos outros nas questões espirituais, para que nós possamos crescer e florescer na graça de Deus, sendo dependentes dela. Aleluia. Gente, quem se afasta da igreja é presa fácil de Satanás. É alvo certo. Olha, quem começa, é visível, a pessoa que vai enfraquecendo, você não vê mais no culto e tal, aí começa problema supitando, pecado, e vai, não tem fim. Gente, assim como a gente alimenta o corpo, nós temos que alimentar da palavra de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Nós não podemos ser indiferentes, irmãos, com relação uns aos outros. Amém? Segundo, essa supervisão, quando ela é negligenciada, surgem outros problemas. Que problemas são esses, irmãos? Apostasia. Pessoa apostatou da fé. Sabe o que é isso? É aquele irmão que você fala assim, meu irmão, você chega perto dele, você está fogo puro, você está relampeando, dando glória a Deus. Você fala para ele, meu irmão, vamos jejuar. Ele fala, será que resolve? Aí você fala assim, meu irmão, você entrou no propósito, colocando a família no altar de Deus. Já tem 20 anos que eu oro para conversão, 30, 40. Meu Deus, irmão, isso é apostatar da fé. Meu irmão, essas questões, essas práticas espirituais, mantêm o crente vivo, fervoroso, aleluia, mantém o crente fogo puro, aleluia, mantém o crente boca de Deus, aleluia, mantém o crente rabassuridicaia envolvido, ele não aguenta ficar parado, rabassuridicovaraya sébia. É muito interessante a gente pensar nessa apostasia da fé. Com essa imagem tomada do mundo da agricultura nesse texto, olha o que diz aqui. Hebreus capítulo 12, do versículo de número, olha como é que ele diz. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aleluia. Gente, não é porque está na presença do pastor Maurício, não. Mas você pode ver, o Maurício não fala mal de ninguém. Muito difícil. E se você vai falar com ele, ele ouve, ele não gosta. Vou te dar uma dica. Hashtag fica a dica. Ele não fala mal de pastor. Ele fala o seguinte: a autoridade é constituída por Deus. Qualquer autoridade. Às vezes eu estou querendo assim, e quando eu estou muito faladeira, ele fala, Cíntia, vai vigiar, crente. Ele é bonitinho, esse marido. Gente, é com essa imagem tomada do mundo da agricultura que o autor de Hebreus olha para a igreja e compara uma pessoa que perdeu a graça de Deus, se apostatou com uma raiz amarga. Gente, essa pessoa causa problema no meio do povo de Deus ao perturbar a paz. Não façam isso não, gente. Eu fico vendo os crentes brigando nas redes sociais. Nossa, coisa horrorosa. Não fala que é da minha igreja, não.
Se for... Não, e eu acho engraçado que hoje as pessoas vão se relacionar, aí elas bloqueiam umas às outras. Gente, quando a gente não tinha isso, de bloquear? Meu irmão, fica de frente com você mesmo, perdoa, avança, caminha mais uma milha. Com suas palavras amargas, essas pessoas privam os crentes de santidade. O escritor diz que pessoas assim contaminam muitos. Gente, esse verbo contaminar transmite a ideia de dar cor a algo, pintar ou tingir. Aqui recomenda que a gente deve evitar essa amargura. Para o puro, todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão corrompidos e não creem, nada é puro. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tem uma frase de um teólogo chamado James Boyce, que ele diz o seguinte: o verdadeiro cristianismo conduz um crente a Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro cristianismo, meus irmãos. E isso quer dizer que o Espírito Santo vem viver dentro do cristão, dando à pessoa uma nova natureza, criando amor por Deus e um desejo de obedecê-lo, e dando habilidade de fazer o que Deus requer. Em outras palavras, o Evangelho também nos conduz a uma transformação interna. Gente, às vezes o povo confunde o que é ter decência e ordem num culto, o que é ter reverência num culto. Porque eu já vi inúmeras vezes algumas igrejas que têm usos e costumes, mulher está com a saia lá no pé. Hoje, graças a Deus, eu também estou, né? Mas a pessoa fica endemoniada, irmãos. E aí nós achamos que isso é um padrão de santidade, entende? Irmãos, santidade está ligado à obediência, aleluia, em fugir da aparência do mal, em ser vigilante, amém? Vejam que ninguém seja, o que ele vem dizendo? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Então, o que a gente deve evitar, irmãos? Vamos ver se vocês lembram. Primeiro, o que a gente deve fazer? Paz e santidade. Ok? O que nós devemos evitar, irmãos? Atentando para que ninguém seja faltoso, nos separando da graça de Deus. Irmãos, vocês têm que nos ajudar. Sentiu falta de um irmão que você tem relacionamento? Manda mensagem para ele: meu irmão, você está sumido da igreja. Aí ele começa: nossa, aconteceu isso, nossa, aquilo. Ai, meu Deus, que preguiça. Eu queria que um de vocês fossem visitar os nossos pastores. Vai visitar a pastora que o Maurício foi vice-pastor. Ela até hoje fala assim: pastor, você não quer voltar para Belo Horizonte? Submisso absurdo. Absurdo, porque quem é submisso a Deus é submisso às autoridades, meus irmãos. Visita meus pastores também. Gente, a gente não muda de igreja por esse tipo de questão. Ah, não, tive problema com o irmão, mude de igreja. Ah, tive problema com isso, mude de igreja. Você não vai ficar em igreja nenhuma, meu irmão. Passei 6 anos com o meu pastor, onde eu recebi os dons, pastor Elias. Homem manso, manso absurdo. E aí vinha alguém e falava assim, eu ouvia, irmãos, ele é muito manso, você tinha que ser mais tal. Aí saía da igreja, porque ele era muito manso. Eu falei, meu Deus, mas a palavra recomenda.
ser manso. O negócio tá estreito, né, gente? Gente. Transformação interna, irmãos. Aleluia. O que nós devemos evitar? Separar da graça de Deus, que ninguém seja faltoso, raiz de amargura, porque isso perturba e isso contamina, irmãos. Contamina a igreja de Jesus. 16. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Gente, já deu 8 horas, já preguei 45 minutos. Jesus amado. Aqui, irmãos, nós estamos sendo ensinados a evitar a imoralidade. Amém, irmãos? Evitar a imoralidade. Esaú, gente, era considerado como ímpio. Nesse texto, essa palavra imoral, profano, ele era considerado ímpio, ainda que seus pais fossem cristãos. Gente, filho de crente não é crentinho. Muitos, pelo contrário, viram o ó. A Bíblia relata que quando que Esaú se casou com mulheres, e que isso, cananitas, isso era fonte de tristeza para os seus pais. Ele era um fornicador, Esaú, irmãos. Sabe por que Esaú era considerado como ímpio? Porque ele não tinha consideração pela bênção de Deus, e nem pela promessa que como primogênito ele iria receber. Gente, tem gente que despreza a bênção de Deus. Despreza, literalmente despreza. Por isso que vai vivendo igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele desprezou o direito de primogenitura e mostrou total indiferença com as promessas. Ele se recusou a seguir os passos de seus antepassados. É por isso que o nome de Esaú, irmãos, é omitido na lista dos heróis da fé. Não tem. Na genealogia não aparece o nome de Esaú. Ele é considerado como ímpio. Gente, quem despreza a bênção de Deus é considerado como ímpio. Quem despreza a bênção de Deus, a promessa de Deus. Aqui, o que o autor de Hebreus quer nos ensinar? Para nós nos abstermos da imoralidade e fugir da impiedade. Versículo 17, pois sabeis também, estou encerrando, pastor Maurício, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Gente, crente fiel se arrepende. Crente, até o tutano, crente eleito, aleluia, se constrange, se arrepende diante de Deus, muda suas veredas, rabassuri de covaraiaçai, não tem nada a ver com congregar ou frequentar igreja. Tem gente que frequenta a igreja com regularidade, mas não tem sinal de arrependimento na sua vida. Aqui Esaú fala que Esaú buscou com lágrimas. Mas aqui ele não estava valorizando o Deus da bênção. Ele estava chorando por causa da bênção só. Tipo assim, meu Deus, não é o Senhor da bênção. Gente, a igreja está assim de pessoas que estão servindo a Deus, porque querem isso, querem aquilo. Quando recebe, você nunca mais vê. Quando recebe 10% de jeito nenhum. Rabassuri de covaraiaçai. Quando recebe de Deus, rabassuri de covaraiaçai.
sai. Esquece do Deus que abençoou. O que nós temos que aprender com essa história de Esaú? Que nós não podemos apostatar da fé. Acho que agora acabou mesmo. Acabou. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Esaú deliberadamente rejeitou a fé de seu pai e de seu avô ao desprezar o seu direito de primogenitura. Por isso ele foi rejeitado. Essa rejeição foi final e irrevogável. Arrependimento era algo que Esaú não demonstrava. Ele teve raiva do seu irmão Jacó. Será que isso aqui está ligado? Som. Eu nem preciso de microfone. Gente, incredulidade conduz a endurecimento do coração. Tem muitos crentes que têm caminhado como incrédulos. O que você deve fazer? Paz com todos, santificação. O que nós devemos fugir? Não nos encontrar faltosos, nos separando da graça de Deus. Nem que haja raiz de amargura. Porque raiz de amargura perturba e contamina a igreja. Aleluia. E que nem haja algo impuro ou profano, como foi Esaú. Ele chorou, somente por causa da bênção, irmãos, mas não em virtude do arrependimento. Aleluia. Nós devemos lutar pela paz, pela santidade, evitar a imoralidade, a impiedade e saber que cair nas mãos do Deus vivo é terrível. Gente, vamos nos valer aqui de uma relação no casamento. Irmãos, relação de casamento precisa haver lealdade. Lealdade máxima. Não existe esse negócio, gente. Marido com senha no celular. Não existe isso, gente. Mulher com senha no celular. Que negócio que é esse, gente? É porque você fala mal do seu marido, fica mais feio, sabe por quê? Porque você não larga dele, você não pode largar por causa de Cristo. Aí você fala para uma amiga, para um vizinho, meu Deus do céu, não faz isso não, gente. Vida de casal, gente, precisa ser tratada, gabinete pastoral, é no lugar certo, tem lugar de fala, aleluia, tem lugar para aconselhamento, aleluia, em nome de Jesus. Cristo é nosso padrão de santidade, nós somos chamados à santidade, então, nós devemos viver em paz com o nosso próximo. Essa busca tem que ser contínua. Nós devemos avançar na santificação. Nós temos que crescer, pessoal. Crescer, investir no jejum, na oração, leitura de Bíblia, aleluia. Quem ainda não começou a ler a Bíblia esse ano, gente? Não levanta a mão, que eu fico decepcionado. Terceiro, nós devemos cuidar daqueles que não estão mais na casa do Senhor. Gente, não tem desculpa para crente não estar na casa de Deus. Não tem decepção, não vem com esse nhen, não. Isso é crente mimimi. Quarto, nós não podemos banalizar as coisas de Deus. Tem muita gente que está se acostumando com a glória de Deus. Cuidado, porque você cair na mão do Deus vivo. Davi conhecia muito bem, porque ele sabia que ele preferia cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, do que cair nas mãos dos homens. Mas cuidado, porque o Senhor pode, para nos aperfeiçoar em santidade,
Ah, meus irmãos, estar na mão de Deus, você já passou pela experiência, quando Deus fecha uma porta, não tem nada que abre. Irmãos, quando Deus me chamou para o ministério, eu enviei currículo para vender cortina, vender picolé, nada. E nós estamos na mão do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos crescer, em nome de Jesus. Amém?